Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui mais um EP online, Escola Bíblica Online, para que nós possamos chegar até você, com a nossa Escola Bíblica, com as lições que têm edificado a nossa vida. Nesse trimestre, nós vamos falar a respeito de transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Olha que coisa gloriosa. Transformar as adversidades em cenários de milagre e vitória. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que nas adversidades nós vamos conquistar realmente vitórias e vamos vivenciar milagres da parte do Senhor. E hoje eu quero meditar com os irmãos, tendo um estudo a respeito de Davi, que nós possamos entender como Davi venceu na adversidade e como Davi viveu milagres da parte do Senhor. O tema da lição de hoje é enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Olha que coisa gloriosa, né? Não está fugindo dos gigantes, e sim enfrentando os gigantes. Nós enfrentamos gigantes todos os dias e no Senhor nós temos conquistado a nossa vitória, porque sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Olha que coisa gloriosa. O texto de referência encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Vou estar lendo aqui na revistinha, versículo 32, 37, 45 e 51. Versículo 32. E Samuel disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram, enfrentando os gigantes e conquistando vitórias. Nós podemos ver, através da vida de Davi, como ele enfrentou o gigante Golias e como o Senhor lhe concedeu a vitória diante de toda aquela situação. Mas para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração, através dessa escola bíblica, nós precisamos ter em mente que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Diante das adversidades, o Senhor espera de nós atitudes que demonstrem fé, que demonstrem confiança no Senhor. Assim reconheceremos de onde vem o nosso livramento e saberemos a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos vivido um tempo de crise por causa desta pandemia, mas não só temos este momento como crise, existe esse momento de crise coletiva, mas existe o nosso momento de crises individuais, crises que só você enfrentou, que só a sua família enfrentou, não crises como essa que atingiu não só uma população, mas toda a nação, mas existem crises que só nós vivemos. Crises que estão no nosso particular, no nosso dia a dia, no nosso convívio com a família. Existem crises que não atingem um coletivo, mas atingem apenas nós. Mas isso não quer dizer que por estar atingindo apenas nós, essas crises não sejam como verdadeiros gigantes na nossa vida. Realmente existem crises que surgem como gigantes. E nós estamos passando por uma pandemia
que infelizmente tem levado muitas pessoas ao desespero e à depressão. Muitas estão chegando ao desespero e à depressão porque a crise já se instalou em sua casa, e muitos se desesperam e chegam até estar entrando em estado depressivo apenas de pensar, de imaginar a crise que pode chegar em sua casa, a crise que pode se instalar em sua família. E este sentimento, ele tem afetado tanto homens quanto mulheres, tanto jovens quanto pessoas idosas. Não escolhe pessoas, a crise não escolhe pessoas, se você é jovem ou se você é mais idoso, se você é homem, se é mulher. Muitas vezes a crise ela chega para todos nós, e existem pessoas que diante do medo, elas acabam até mesmo se esquecendo de Deus, se afastam do Senhor, se esquecem do Senhor, olham para a crise de uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, de uma forma tão dolorida, que acabam esquecendo até mesmo do Senhor. Mas diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. Diante da crise, Davi escolheu confiar no Senhor. Diante das crises, é preciso coragem e fé para vencê-las, irmãos. Diante das crises que se instalam na nossa vida, diante das crises que se instalam na nossa casa, que se instalam na comunidade, independente da crise que seja, esta é uma realidade. Para vencer a crise, nós precisamos ter coragem e fé para vencer estas crises. E fé, meus irmãos, é conhecer o Deus que nós servimos. Fé é conhecer o Deus que você serve. Olha só que diante da afronta de Golias, o exército de Israel recuava de medo. Ninguém ousava enfrentar aquele gigante. Diante daquela afronta de Golias para com o exército de Israel, os soldados se acovardavam, os soldados recuavam, os soldados tinham medo. Sabe por quê? Porque eles estavam confiando apenas em suas próprias forças. Eles estavam olhando para si mesmos. E muitas vezes, diante da crise, nós olhamos para nós, olhamos para as nossas mãos e não vemos o que nós podemos fazer para vencer esta crise. Porém, no coração de Davi, ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. A confiança fez com que Davi não aceitasse aquela afronta, não se acovardasse diante daquela afronta. A confiança de Davi em Deus era tão grande que ele sabia que podia vencer aquele gigante. E esta confiança fez com que Davi desse um passo à frente, ao invés de dar um passo para trás e recuar. Isto é fé, meus irmãos. Fé é ter a coragem de dar um passo à frente diante da crise e não recuar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Davi sabia quem era o seu Deus, e nós também sabemos quem é o nosso Deus. Davi ele não se apegou nem nas suas armas e nem na sua força. Davi ele se agarrou aonde, irmãos? Em experiências passadas. Davi ele não se desprendeu da sua fé e manteve sua dependência no Senhor. Olha que Moody escreve, que interessante, irmãos. Moody escreveu o seguinte: fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus a fim de resolver as crises do presente. Olha só, fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus e avançar diante da crise, dar um passo à frente diante da crise. Quantas crises nós já não enfrentamos? Será que esta pandemia é a primeira crise que nós estamos enfrentando? Talvez seja uma primeira crise coletiva, mas como eu disse, cada um de nós temos os nossos momentos de crise individuais, que nós vemos a mão do Senhor agindo em tudo. Se nós pararmos para olhar quantos livramentos nós recebemos da parte do Senhor, quanto o Senhor já não fez por nós,
Quantas vitórias o Senhor já nos concedeu, quantos gigantes nós já não vencemos, e isto é motivo suficiente para nós confiarmos no Senhor e saber que Deus não decepciona os que nele confiam. Olha que coisa poderosa, saber que Deus não decepciona os que nele confiam. Mesmo que gigantes se levantem sobre a nossa vida, nós devemos sempre confiar que Deus é conosco. Davi depositou em Deus toda a sua confiança. E Deus, ele se agrada daqueles que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Olha só que coisa maravilhosa, saber que a nossa recompensa vem do nosso Deus, que a nossa recompensa vem do nosso Senhor, que nós podemos nos aproximar dele com fé, com a certeza de que o Senhor irá nos recompensar, porque Deus, ele é presente em nossas vidas. Nós precisamos realmente depositar toda a nossa confiança no Senhor. Olha que interessante. Quando Davi, ele diz que vai afrontar ali o gigante Golias, colocaram nele as vestes de guerra de Saul, olharam para aquele menino e falaram, não, esse menino precisa estar com a armadura, esse menino precisa estar com vestes de guerra para vencer esse gigante. Mas o tamanho e o peso daquelas vestes de Saul era tão grande que aquela armadura impedia Davi de caminhar. Sabe o que Davi faz? Davi retira aquela armadura e lança a mão de sua maior arma, a fé. Imagine pegar uma funda e algumas pedras para vencer um gigante, porque Davi confiava exclusivamente no Senhor e sabia que Deus não iria decepcioná-lo, porque Deus se agrada daqueles que se aproximam dele com fé. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Aquele que tem sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. Olha que coisa gloriosa, nós podemos exercitar a nossa fé no tempo de crise. Não só podemos, como devemos exercitar a nossa fé em tempo de crise, porque sabemos que o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam e nós seremos recompensados pelo nosso Deus. Por isso que nós temos que, diante da crise, vencer o medo que nos paralisa. Que se nós ficarmos olhando somente para a crise, nós realmente vamos ter medo. Porque há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Não é verdade? Às vezes nós olhamos as crises e parece que o mundo está desabando. Vamos tomar como referência os soldados de Israel diante de Golias. Diante da afronta de Golias, os soldados de Israel tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Muitos diante da crise, meu irmão, fazem a mesma coisa. Ficam paralisados por causa do medo. Não enfrentam os seus medos. E nós precisamos, em tempo de crise, ter a coragem e a fé no Senhor para enfrentar os nossos medos. Sabe por quê? Porque o medo destrói sonhos. O medo diz que você não pode, o medo diz que você não vai conseguir, o medo diz que você não vai alcançar, o medo te impede de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Por isso que nós precisamos ter a coragem de enfrentar o medo, de vencer o medo, não deixando que ele destrua os nossos sonhos. Diante daquela situação, Davi ele não se desesperou, pelo contrário, quis saber o que o rei daria a quem vencesse aquele gigante. Olha só que coisa interessante, irmãos. Diante de toda aquela situação, diante de toda a afronta daquele gigante, aonde um exército, não havia um soldado para enfrentar aquele gigante, Davi olha a afronta daquele gigante, ainda sabe que haverá uma recompensa para quem vencesse o gigante. A confiança de Davi era tão grande em Deus que ele falou,
espera aí, qual que é a recompensa que o rei vai dar para quem vencer esse gigante? Porque essa recompensa já é minha, porque pelos olhos da fé esse gigante já está derrotado. Olha só, Davi não deixou que o medo frustrasse os seus sonhos. Davi acreditou no Senhor, enfrentou o medo, enfrentou ali aquele gigante e conquistou a recompensa, não apenas do rei, mas a recompensa do Senhor para a sua vida. O desespero, meus irmãos, ele nos tira as motivações e a esperança. Olha só, você viver desmotivado, você viver sem esperança. É por isso que muitas pessoas hoje estão entrando nesse estado de desespero, nesse estado de depressão, porque perderam a esperança, perderam as suas motivações. Não são movidas pela promessa, mas são movidas pelo medo, e o medo nos paralisa. O medo nos faz com que nós nos entreguemos à situação e não a enfrentemos de cabeça erguida, porque cremos na confiança que nós temos no Senhor e sabemos que o Senhor irá nos livrar deste tempo de crise, porque a palavra do Senhor ela nos diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Nós temos que ter a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor. Nós temos que ter a nossa fé alicerçada nas promessas de Deus, porque estas promessas, são estas palavras que nos motiva e que nos dá esperança, irmãos. Então, se nós formos entrar em desespero, o que é desespero? O que é desesperar? Desesperar é perder a esperança, é não esperar mais, é tomar a frente, é tomar a decisão, é tomar assim atitudes diante das afrontas por causa do medo que nós vamos lá na frente se arrepender por não ter esperado e confiado no nosso Deus. Sabe o que é interessante? Davi, ele vê o mesmo gigante que os soldados de Israel. Ele não vê um gigante menor, ele não vê um gigante maior, ele vê o mesmo gigante que os soldados de Israel. A diferença é que Davi vê Deus maior que o gigante. Toda vez que você enxergar o seu gigante maior que o seu Deus, você vai entrar em desespero, você vai sentir medo, você vai entrar num estado depressivo, você vai entrar no estado de medo que vai te impedir de enxergar a grandeza do nosso Deus. Mas se nós tivermos os nossos olhos focados na grandeza do nosso Senhor, nenhuma crise se mostrará maior que o nosso Deus. Esta é uma certeza que nós temos na nossa vida. Nenhuma crise nenhuma crise é e nenhuma crise será maior que o nosso Deus. Grande é o nosso Senhor, aonde nós podemos depositar a nossa confiança nele. E o diabo, ele vai tentar de todas as formas te intimidar diante da crise. Porque o papel do diabo é fazer com que você perca a sua fé. O papel do diabo é fazer com que você perca a sua motivação na palavra, que você perca a sua motivação, a sua esperança nas promessas. Enquanto muitos nos encorajam a prosseguir dizendo, olha, não perca a sua fé, avança, continua, prossegue. Nós temos que entender que do outro lado está o inimigo, tentando de todas as formas nos desanimar. Algumas notícias, elas surgem como balde de água fria dos nossos sonhos. Não foi assim que aconteceu com Jairo? Quando Jairo foi lá buscar a Jesus, que sua filha estava moribunda, e quando Jesus para no percurso que estava indo à casa de Jairo, para tratar da mulher do fluxo de sangue, enquanto isso está acontecendo, saem pessoas da casa de Jairo, vão até ele e diz, não incomode mais o mestre, não incomode mais a Cristo, não incomode mais Jesus, porque a sua filha morreu. Olha só que balde de água fria. Mas se nós acreditarmos e confiarmos no Senhor,
Em vez de um balde de água fria, nós vamos receber um bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas, porque olha a palavra de Jesus, diante daquela palavra contrária, ele disse: Jairo, não temas, crê somente. Olha que palavra gloriosa que o Senhor nos dá em tempo de crise. Você está olhando achando que tudo está perdido? As pessoas estão dizendo que não vai ter mais jeito? As pessoas estão falando que não adianta mais acreditar? Eu acredito, nós acreditamos nas promessas do Senhor. E há uma promessa de Deus para as nossas vidas, dizendo: não temas, crê somente. Não deixe nunca de lutar. Se agarre em Deus e nas suas promessas, que nós vamos estar fortalecidos para vencer esses gigantes no tempo de crise. Por isso que nas batalhas nós não podemos perder o nosso foco no Senhor de maneira alguma. Em momentos de crise, nós precisamos ser cautelosos com conversas, com informações, com sugestões. Pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, elas podem nos tirar do foco. Sim, se nós dermos ouvido a estas pessoas que não professam a mesma fé, que deixa que a crise se instale de uma forma como um fardo tão pesado sobre as suas vidas, da forma como elas estão desencorajadas, ela vai querer te desencorajar. Da forma como elas estão desanimadas, elas vão querer te desanimar. Se nós perdemos o foco, nós corremos o risco de dar ouvido a essas pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Então, em tempos de crise, é extremamente importante mantermos o nosso foco no Senhor. Devemos sempre ter o cuidado de não nos distrair com nada. Sabe por quê? A distração, ela te deixará vulnerável aos ataques do inimigo. Nós temos que estar vigilantes, tanto na batalha quanto depois dela, tanto na vitória quanto depois dela. Nós precisamos estar a todo tempo vigilantes, mantendo o nosso foco no Senhor, crendo no Senhor, porque é dele que virá a nossa vitória. Muitas vezes as pessoas elas olham para nós e querem que nós coloquemos o foco em nós, aonde elas vão nos diminuindo, falando: olha, você não tem força, olha, você não pode vencer, olha a situação em que você se encontra, olha como você está. Só falta as pessoas dizer: você não tem um espelho na sua casa? Você pode dizer: sim, eu tenho um espelho na minha casa, e quando eu olho nesse espelho, eu vejo a minha face e a face de Cristo refletida, porque Ele está comigo, me ajudando a vencer gigantes e conquistar vitórias em tempo de crise. Por isso que nós não podemos de forma alguma perder o nosso foco no Senhor. É Ele que nos fortalece. Não é isso que Paulo disse na carta aos Filipenses? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Olha que coisa gloriosa. Mesmo que nós não tenhamos nada, em Cristo nós podemos tudo. Que maravilhoso esta palavra que Paulo diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Posso não ter nada, mas em Cristo eu sei que eu vou conquistar tudo. E este é o nosso foco. Temos os nossos olhos no Senhor, jamais desviando, jamais nos distraindo, para que nós não fiquemos de forma alguma vulneráveis aos ataques do inimigo. Sabe por quê? Porque nós estamos vencendo gigantes todos os dias. E nós perdemos muitas vezes a batalha porque perdemos o nosso foco. Mas com foco em Jesus, nós vamos vencer todo e qualquer gigante, toda e qualquer crise que se instala, porque a nossa confiança está no nosso Deus. Como diz a palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Oh, que confiança gloriosa que nós podemos ter no Senhor. Saber que a nossa fé, em tempo de crise, se ela permanecer inabalável no Senhor, não há gigante, não há crise que possa vencer.
temos a certeza de que Jesus é maior que todas elas. E uma diferença em Davi é que Davi ele tinha consciência da realidade. Como Davi, nós precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios, irmãos. Nós precisamos sim entender o tamanho dos desafios que nós estamos enfrentando. Fé não é sinônimo de ignorância. Nós só iremos vencer os nossos medos se tivermos a consciência de quais são eles. Eu não posso vencer aquilo que eu não conheço. Nós não podemos lutar contra o inimigo se nós não conhecemos o inimigo. Olha só que interessante. Se você for ver numa luta de boxe, quando é marcada esta luta, o técnico ele fica passando vídeo da luta do adversário para que veja quais são as estratégias dele, a forma dele de lutar, a forma dele atacar, a forma dele de se defender. Para quê? Para também criar uma estratégia para lutar contra esse adversário. E quantas vezes nós temos deixado a estratégia de lado e vamos assim, realmente cegamente, lutando contra esses desafios que nós enfrentamos. Por isso nós precisamos entender isso. Fé não é sinônimo de ignorância. E nós vamos entender que aquele que perde e pede uma revanche, ele se prepara ainda mais, porque ele já teve uma derrota. Quantas derrotas o inimigo já nos sofreu? Quantas vitórias Deus já não nos concedeu? E isso fez com que o inimigo se afastasse? Não. Cada vez ele vem com uma estratégia diferente para querer te tirar do foco. Por isso que nós não podemos entrar cegamente nas nossas batalhas. Nós só iremos vencer os nossos medos se nós o conhecermos. E nós só iremos vencer os nossos adversários se nós conhecer os nossos adversários. Por isso que coragem, meu irmão, não é sinônimo de não ter medo. Coragem é enfrentar os medos com consciência e sabedoria. Se nós temos a consciência e a sabedoria que vem do Senhor, nós com certeza teremos a coragem suficiente para vencer as nossas batalhas. Davi, ele venceu porque ele teve atitude. Davi, ele não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Davi nos faz ver que quando nós estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Diante de qualquer gigante, diante de qualquer crise, tenha certeza que existe esperança no caos para todos aqueles que confiam no Senhor. Não importa a crise, não importa o gigante, não importa o caos que possa ter se instalado, a nossa confiança no Senhor sempre deve ser maior. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós, em tempos de crise, lutando contra gigantes. É olhar para esta crise, olhar para esse gigante e dizer: o meu Deus, Ele é maior. O meu Deus é maior do que a crise. O meu Deus é maior do que o gigante. E é o meu Deus que me concede a vitória. Por isso que Davi venceu. Davi venceu porque ele confiou em Deus. A nossa confiança em Deus é nossa maior arma contra o inimigo. Davi sabia que aquela batalha não era dele, mas sim do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias não estava afrontando Davi. Golias não estava afrontando o exército de Israel. Golias estava afrontando o Deus de Davi. Golias estava afrontando o Deus de Israel. Por isso que Davi diz: não é a mim que tens afrontado, é ao Senhor dos exércitos. Não é a mim que tem afrontado, é o Deus de Israel.
Por isso que Davi diz no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha a confiança de Davi diante do gigante. Davi não olhou para aquele gigante e disse, eu posso te vencer, eu vou te vencer. Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Saiba disso, tenha isso no seu coração. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Basta nós confiarmos nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então eu quero encerrar esta aula de hoje deixando um segredo para que nós possamos vencer em tempo de crise, para que nós possamos vencer os nossos gigantes, para que nós possamos vencer as nossas batalhas. O segredo para derrotar o gigante, o segredo para vencer as crises, o segredo foi, é e sempre será a confiança no Senhor, nosso Deus. Enfrentando os gigantes e conquistando vitórias, porque a nossa confiança está no nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa prosperar o seu caminho e possa te fortalecer a sua fé e a sua confiança nele, porque temos enfrentado o gigante? Temos, mas em todo tempo temos sido mais do que vencedores em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, permaneça na paz do Senhor Jesus.